Muito bem. Meu tema: não ignoramos as intenções do inimigo. Diga comigo: não ignoro as intenções do inimigo. Nosso Deus é um Deus criativo. Ele é o Criador. Você quer ver como Deus é criativo? Olha para a criação. Entra como eu e minha esposa tem uma estufa de suculentas em casa. Às vezes eu entro ali só para comprovar a criatividade de Deus. Existe uma variedade de plantas ali que é uma coisa impressionante. Parece que aquilo foi desenhado pelas mãos de alguém. Não é possível. Você olha aquilo, você fala, tem uma suculenta chamada pata de urso, que é uma patinha de urso igualzinho uma patinha de urso. Você fala, não é possível. Deus desenhou isso. Ele é um designer, ele desenhou isso com as suas mãos. Existem outras suculentas que cada uma delas com um tamanho, com uma cor, com um formato, com uma florzinha, né? Deixa eu tomar água. Tudo demonstra esse design poderoso de um Deus criador, criativo. Mas o inimigo não é criativo. Ele não é criador. Ele sempre usa as mesmas estratégias. Desde sempre. Ele usa as mesmas estratégias, porque, infelizmente, a humanidade continua caindo em todas elas. Ele não precisa mudar as suas estratégias, porque sempre há alguém que cai em suas armadilhas. Desde sempre. Infelizmente, o mundo maligno parece ter tomado uma forma mística, né? Apenas, e não real, e isso acontece quando a gente vai se convencendo de que as pessoas acreditam que certas coisas não são mal, não são inocentes. Como, por exemplo, estamos aí na iminência da festa do Halloween. Quantas pessoas, inclusive crentes, dizendo que não existe nada de mal nisso. Deixa a criança, é uma festa inocente. Não é inocente. Não é uma festa inocente. Ontem, vocês viram as notícias? Na Coreia do Sul, ontem, a notícia inicial era de 100 pessoas, agora é 150 pessoas. Na grande maioria, 90% jovens, com em média 20 anos, morreram em um tumulto provocado em uma festa de Halloween em Seul, na Coreia. E ninguém ainda sabe como surgiu esse tumulto. E alguns dizem que aconteceu uma histeria coletiva, e eles começaram a correr e entraram num lugar apertado e começaram a passar por cima uns dos outros. E 150 jovens morreram até agora. E dezenas estão internados numa festa inocente. Dizem que houve uma histeria coletiva ou colocaram alguma coisa nas bebidas. Eles não sabem explicar, porque não há explicação. Porque você precisa entender, Halloween, ela precisa ser, ou a festa do Halloween precisa ser entendida na sua origem. A sua origem é mística, é maligna, é uma origem de sacrifício, de morte. É uma celebração à morte. Assim começou o Halloween. E o Halloween trouxe alguns elementos sincretistas para a cultura nossa, como, por exemplo, o culto aos mortos, o Dia dos Mortos, tem a ver com a celebração do Halloween, uma forma de tentar fugir de, inclusive, sacrifícios humanos. Essa é a origem da festa do Halloween. Não há nada de inocente nisso. Não permita que seu filho, sua criança participe disso, porque certamente isso gera, por detrás disso, trabalha um espírito de morte. Olha o que aconteceu. Quando eu vi essa notícia, isso não aconteceu à toa. Isso não aconteceu ao acaso. Isso é derramamento de sangue exigido em todo sacrifício, em todo culto, magia, feitiçaria.
derramamento de sangue, morte. Agora, Gênesis, capítulo 3, e nós vamos trabalhar um pouco na palavra, quantos amam a palavra de Deus? Eu quero dizer para você que quanto mais o mundo, o tempo avança, a tecnologia avança, mais nós temos que amar a palavra de Deus, irmãos. Gênesis capítulo 3 contém a realidade histórica, que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados à imagem de Deus. Portanto, eles representam a raça humana. Todo o propósito de Deus, estabelecido na vida de Adão e Eva, é para toda a raça humana. Encontramos também em Gênesis o início da guerra espiritual, porque aí também aparece o inimigo. Aí também aparece o inimigo. O início da guerra entre o bem e o mal, e onde aparece o inimigo para ganhar, para enganar. Existem 3 interpretações com relação à narrativa, e isso é uma coisa que a gente precisa entender nos dias de hoje, porque isso está sendo tratado muito e destratado demais. Enquanto essa narrativa de Gênesis capítulo 3, existe uma interpretação literal, de que realmente a serpente falou com a Eva, e provocando a queda da humanidade, que é algo real. Há uma interpretação que é alegórica, ou simbólica, que na verdade chega ao ponto de dizer que isso é um mito, que não aconteceu, que é uma invenção, é uma ideia. E há a interpretação que é literal e simbólica, ao mesmo tempo alegórica, que os acontecimentos aconteceram realmente, relatados conforme Moisés escreve, e também usam simbolismo para narrar a história, uma história que realmente ocorreu. Se há símbolo nessa história, pode haver, claro, não há problema. Não há nenhuma dificuldade nesse sentido. O que nós vamos entender que é algo que realmente aconteceu. Amém, irmãos? Para nós cristãos, é imprescindível que a gente não duvide de nenhuma maneira que Gênesis 1, 2 e 3 é uma história real, aconteceu, não é mito, não é mentira, não é uma ideia. Amém? Isso é muito importante, porque se nós ignorarmos que realmente o que aconteceu em Gênesis 1, 2 e 3, nós vamos acabar com toda a história da redenção e o sacrifício de Cristo não teria nenhum propósito. Glória a Deus, porque cremos. E por isso nós estamos aqui. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2,11, diz, 1 Coríntios 2,11 ele diz que o inimigo não terá vantagem nunca sobre nós. Por quê? Porque nós não ignoramos as suas intenções. O inimigo, aqui onde não tem, cadê tá vendo, irmãos? Nós estamos, e é isso que eu não quero, eu quero que a gente, porque isso interage e a gente não tem o texto, tá vendo? É muito difícil quando isso acontece, né? Então, ele diz assim, o inimigo não terá vantagem sobre nós quando nós não ignorarmos as suas intenções. Então nós vamos saber. Então nós vamos conhecer. Se nós ignorarmos o seu modo de agir, o seu modus operandi, nós poderemos ser enganados. Mas se nós entendermos e conhecermos as suas intenções, nunca seremos enganados. Diga comigo, nunca seremos enganados. Se observarmos como o inimigo atacou os primeiros seres humanos, se nós observarmos, vamos ver um padrão. Vamos ver um padrão. Vamos saber como ele sempre age na história, como ele sempre ataca o ser humano. E foi da mesma maneira, da mesma forma como ele atacou o Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira, não mudou suas estratégias. Ele continua agindo assim. Por isso, vamos ler rapidamente Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Gênesis 3, de 1 a 7. Diz assim o texto. Acompanha comigo. Vai aparecer aqui, olha, glória a Deus, obrigado minha gente. Está aqui para a gente ver, né? Para você acompanhar, ou aí na sua Bíblia, melhor, carrega a sua Bíblia, carrega seu... Diz assim, ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?
Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quais foram as estratégias do inimigo? Dado que nós não vamos poder tratar com outras coisas a não ser com isso, e eu quero fixar-me nisso, quais foram as estratégias? Primeiro, ele tratou de colocar dúvidas sobre a bondade de Deus. A estratégia foi essa. Foi isso mesmo o que Deus disse? Foi isso mesmo que ele disse? Foi isso mesmo que ele quis dizer? É isso mesmo que a Bíblia diz? Será que a Bíblia não está querendo dizer outra coisa? Será que os pastores, os estudiosos da Bíblia, os preletores, os expositores da Bíblia, eles não estão interpretando errado? Será que é assim mesmo que a Bíblia diz? O que o inimigo está dizendo é, na verdade, ele está questionando a bondade de Deus, e ele está dizendo: Deus não é bom para você, porque Ele está te negando algo. Ele não é bom para você porque Ele está negando algo que é bom. Porque é um fruto que é agradável aos olhos, apetitosíssimo, que Ele está negando. Há algo bom e agradável que Ele está negando para você. Como pode ser Deus bom e te negar algo? Como pode ser Deus bom e te tratar dessa maneira? Ele não está nem aí com você, na verdade. Na verdade, Ele quer te oprimir, Ele quer te privar das coisas boas da vida. É uma mensagem embutida no que nós chamamos de religião. É o que muita gente lá fora pensa de nós. Quando pensa a igreja, quando pensa que nós somos cristãos, eles pensam que nós somos pessoas privadas de coisas boas, sim ou não? Somos privadas de coisas da vida, de alegria, de festa. Você não pode isso, você não pode dançar. Claro que eu posso dançar, e eu gosto de dançar, e a gente pode dançar. E a Bíblia fala sobre dançar. Olha, a gente não dança porque a gente é religioso às vezes. Sim ou não, irmão? Porque quando a gente estava lá no mundo, lá no pagode, no forró, a gente não era religioso, a gente não tinha problema nenhum de tudo, né? Rebolava muito, sim ou não? Alguns dizem que não, né? Mas a verdade é que, por que nós não podemos? Onde na Bíblia diz, Deus nos criou os seres com corpo, alma e espírito. Deus quer que eu adore em espírito, em verdade. Eu adoro com espírito, adoro com a alma, mas não pode adorar com o corpo porque ofende a Deus. Como? Os judeus dançavam. Os judeus expressam alegria, gratidão, louvor, adoração a Deus dançando. Miriam dançou quando terminou quando atravessaram o Mar Vermelho. Que fez Miriam? Pegou o tamborim com as mulheres e começaram a dançar. Né? Celebrai ao Senhor com danças. A gente quer tirar essas coisas da Bíblia, porque a gente acha que ofende a Deus. Todos nós, uma vez ou outra na nossa vida, escutamos essa voz em nossa mente. Sim ou não? Como pode ser Deus bom e permitir que eu sofra? Como pode ser Deus bom e permitir que você sofra? Que seu filho sofra, que a sua filha sofra, ou que o seu pai ou sua mãe morra de câncer? Como pode ser Deus bom se o ímpio prospera e eu estou andando apertado, que eu estou andando numa pendura difícil? Como pode ser Deus bom
bondoso e negar algo que eu preciso ou que eu quero muito. Esse é um dilema que não é novo. Esse é um dilema que o salmista Asaf, no Salmo 73, ele expressa. Se você ler o Salmo 73, Asaf começa a descrever toda uma frustração com Deus, de poder ver como prospera o ímpio que fala contra Deus, que blasfema contra Deus, que diz que não há Deus, como ele prospera, como ele não tem dores, como ele não tem doença, como ele não passa dificuldades nem apertos. Começa a ler o Salmo 73. Aliás, é muito bom quando você está passando um momento de dúvida, dificuldade, e o diabo está atacando a sua mente. Pega o Salmo 73 e começa a ler e orar, e Deus vai trabalhar no seu coração, e Deus vai falar contigo, e Deus vai te trazer paz. Aí, ele diz assim, ao pensar sobre isso, ao pensar, isso é, aquilo estava acontecendo em sua mente. Ao pensar sobre isso, os meus pés quase tropeçaram. Quando eu via a prosperidade do ímpio, eles não se preocupam com nada e aumentam suas riquezas. Ele chega a duvidar até desse dilema, ou nesse dilema que ele estava vivendo naquele momento, e ele era um adorador. Ele chega a pensar que não valia, e ele menciona, não vale a pena manter o coração puro e as mãos limpas. De que adianta manter as mãos puras as mãos limpas e o coração puro? Né? E ir à igreja, orar, servir, dar e não ver o favor de Deus e passar pelo que eu estou passando. Esse é um dilema. Agora, é aquela pergunta que a gente faz, que eu fiz, por que comigo? Por que comigo? Até Deus me dar a grande resposta que eu precisava ouvir. Por que não? Só. Por que comigo está passando isso? E por que não? Entende? Então, aí, eles assim, eu estava sofrendo com isso, até quando eu entrei no santuário de Deus, e eu entendi uma coisa, qual é o fim deles, e qual é o meu. Hã? Aí está. O que ele está fazendo? Ele está trazendo esperança ao seu coração. Eu entendi uma coisa, eles vivem assim, mas eu tenho esperança. Eu sei qual é o fim deles. Eles caminham nessa terra em lugares escorregadios, mas o Senhor é a minha segurança. Ele é a minha força. Ele é o meu sustento. Ele está comigo. Aleluia. É nesse momento que nós devemos usar a palavra de Deus. A espada do Espírito. Vamos aprender a calar o inimigo, rejeitando os seus argumentos, porque são argumentos contra a palavra de Deus. Nós rejeitamos os argumentos do inimigo quando nós temos palavra de Deus. É o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, ele diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos todo o pensamento. Escute bem, eu sou capaz de levar o meu pensamento e tornar aquele pensamento obediente à palavra de Deus. E não aquilo que me está impondo o inimigo. Eva poderia ter dito, e esse foi o grande problema, Eva poderia ter dito, não sei quem você é, porque possivelmente ela não sabia quem era aquele ser estranho. Né? Se há algo literal, então uma serpente estava falando. Ela provavelmente não sabia, mas nesse não é o problema. Não sei quem você é, mas eu sei quem é Deus. Porque Ele me criou e Ele todos os dias está aqui com a gente. Todo dia Ele vem passar a tarde conosco, tomar um cafezinho e conversar. Então eu o conheço, eu tenho comunhão com Ele. Mas Eva titubeou. Diga ao irmão que está ao seu lado, não titubeie. Sim ou não? Não desanima. Ela titubeou. Precisamos ter discernimento. Falta discernimento espiritual a muitos hoje.
não conseguem enxergar o mal, não enxergam as artimanhas do diabo, estão enganados completamente. Ela poderia ter dito: cale-se, Deus é soberano, Ele é Senhor, não vou aceitar suas dúvidas com relação à bondade de Deus comigo, ponto final. O que disse Jó, sua esposa? Quando ele estava sofrendo, perdeu tudo, diz a palavra que ele pegou uma doença na pele e ele se raspava com pedaços de cerâmica. Mas o Senhor ainda permitiu, o diabo deixou a mulher viva, para ela ficar em cima dele dizendo: amaldiçoado, miserável. Não existe, acho que não era nada pior do que isso, né? E aquela mulher ficou em cima dele: amaldiçoa seu Deus e morre, seu desgraçado, e tudo mais, né? E Jó, naquela situação deplorável, miserável, ele responde para ela: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó nunca pecou com seus lábios. É duro, né, irmãos? Brincadeira? Não. Grita a palavra de Deus. Eu não posso dizer isso de outra maneira. Grita a palavra de Deus quando o seu inimigo vier falar alto ao seu coração que Deus não te ama, que não se importa com você, que Deus não quer te dar o que você quer, o que você precisa, o que você busca, o que você pede, que Deus não está contigo. Grita mais alto que ele. Cante mais alto. Cante mais alto. Cante a bondade de Deus. Eu amo cantar esse cântico da bondade de Deus. É o cântico que eu mais amo de cantar. Esse cântico é o meu. Há períodos que alguns cânticos fazem parte da minha vida. A pessoa que fez esse cântico era ungida. Porque a bondade de Deus me seguirá. Sim ou não, irmãos? A bondade de Deus. Cante a bondade de Deus. Cante a minha alma. Se o Senhor te negar algo, sempre será para o teu bem. Grita a palavra. Cante a bondade de Deus. Que o Deus que te ama. E se Ele te negar alguma coisa, se Ele te negar algo, sempre será para o teu bem. Sempre, sempre. Eu escolho amar e obedecer a Deus, mesmo não entendendo os momentos mais difíceis, e talvez o momento mais difícil que eu estou vivendo agora, mas ainda assim eu escolho amar e obedecer e crer na soberania dEle para a minha vida. Louvado seja Deus. Mas entenda uma coisa, o inimigo sempre vai insistir. Ele é insistente. Terrivelmente insistente. Se ele não conseguiu, e ele conseguiu iludir a Eva, ele agora vai negar a palavra de Deus. Quando Eva responde, porque Eva, na verdade, ela tratou de interpretar a Deus, e ela se equivocou, até o momento em que Satanás responde: certamente, mas Deus disse que se a gente comer daquele fruto, a gente vai morrer. A serpente: certamente não morrerão. O que ele está fazendo? Ele está negando a palavra. Ele está distorcendo a palavra. Não é verdade o que Deus disse. Não é bem assim. Ele é um Deus de amor. Não é a história hoje? Ele é um Deus de amor. Ele ama todo mundo. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Essa coisa de perdição eterna não existe. Como Deus bom vai pegar o ser que Ele criou, a sua imagem e semelhança, e vai mandar para o inferno. Deus não vai fazer isso com ninguém. Fica tranquilo. Quantos já ouviram isso? Essa é uma mensagem embutida hoje em todas essas ideologias, numa ideia que está dentro da igreja chamada universalismo, quando diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado já foi tirado do mundo. Fica tranquilo. Você pecou, você caiu, você adulterou. Fica tranquilo. Deus entende suas fraquezas. Deus sabe que você é fraco.
E você caiu, coitadinho, mas Ele te perdoa. E Paulo diz assim, em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E somos chamados para ser santos e separados do pecado. Mas isso é uma falta de compreensão. Essa é a estratégia atual do inimigo. Certamente não morrerão ninguém. Ele não condena ninguém, ele entende. Eva titubeou, ela tentou interpretar o que Deus disse, agora o inimigo vai fazê-la duvidar da palavra de Deus. Você vai duvidar. Você não precisa deixar de acreditar em Deus, de ir na igreja. Só não precisa acreditar em tudo que Ele diz. Porque os tempos são outros. Essa é a estratégia atual do inimigo. E ele está paralisando a igreja com essas mentiras que, infelizmente, homens que pregam a palavra estão caindo. Há um engano total. Satanás tenta distorcer a palavra, ele não vai negar nunca completamente a palavra, ele vai torcer a palavra, ele sempre tentará distorcer. Essa é a estratégia. O que nos leva a pecar é o mesmo que levou Eva a pecar. Ela acreditou que ela poderia agir independentemente de Deus. Agir independentemente de Deus é desobediência, e esse é o grande problema da humanidade. É agir independente de Deus, viver de maneira que lhes agrada, e querem Deus apenas como um apoio, como um recurso, como um socorro, ou como um apoio, apenas, como um servo da minha vontade. Ele não é servo da nossa vontade, Ele é o nosso Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. O que nós temos que buscar é a vontade dEle. Se Jesus tivesse cedido ao ataque de Satanás, Ele teria feito a sua vontade e não a vontade do Pai. Jesus chegou no jardim sofrendo a agonia, a dor da cruz. Mas Ele havia vencido o ataque de Satanás quando Satanás no deserto tentou Jesus fazer a vontade dele, não a vontade de Deus, agir soberanamente, fazendo a vontade de Deus. Ele não teria chegado à cruz. Se ele não tivesse chegado à cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Mas nós chegamos à cruz porque Ele fez a vontade do Pai. Quando se lembram daquele filme, eu nunca me esqueço daquela, lembrando, né, do que estou falando, quando se lembra daquele filme A Paixão de Cristo, Paixão de Cristo, Paixão. Tem uma parte que muita gente não entendeu, quando Jesus está sofrendo em agonia ali no jardim orando, e passa um ser estranho, sim ou não? Que representando o diabo com um bebê, abraçando e passando a mão. Era o diabo dizendo assim para Jesus: esse aqui é meu filho, dos meus filhos eu cuido, eu não abandono os meus filhos. Eu não vou deixar eles morrerem, eles não vão sofrer, porque eu cuido, e abraçando e fazendo carinho. Quem teve essa ideia foi fantástico. Mas é isso mesmo, o diabo dizendo: teu Deus não cuida de você, Ele não dá o que você precisa, Ele levou seu filho, levou sua mãe, levou seu pai, levou não sei quem, Ele tirou isso de você. Não foi Ele, mas Ele diz, Ele tirou. Ele tirou algo de você e diz que foi Deus que tirou. Porque Ele te levanta contra Deus. Mas Jesus, diante do Pai, orou e disse: Senhor, se fosse possível, tirar de mim esse cálice, esse sofrimento, essa dor, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A soberania de Deus prevaleceu. Toda guerra contra o inimigo começa na mente. Toda guerra contra o inimigo começa na mente. Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, e na sua mente ela entendeu que, por ser agradável, não era ofensivo, não era maligno. Deus já havia dado tudo para eles. Eles tinham toda a criação ao seu dispor. Deus já tinha dado para eles domínio, controle, tudo aquilo que estava ali era deles, mas o inimigo sempre quer despertar a insatisfação, despertando a cobiça humana, sim ou não? Por isso, em Eclesiastes diz que o homem rico, quanto mais tem, mais ele quer.
De que adianta eu ter 30 casas se eu posso morar em uma? De que adianta eu ter 20 camas se eu posso dormir só em uma de cada vez? Lembra que a gente cantava isso antigamente, né? Mas por quê? Porque o inimigo sempre trata de gerar insatisfação, por mais que a gente tenha. O apóstolo Paulo dá a lição quando ele diz assim: sei, já tive muito, já tive pouco, sei viver com muito e sei viver com pouco. Seja muito e seja pouco, louvado, glorificado, exaltado seja o nome do meu Senhor. Ele está comigo. Aleluia. Aleluia. Então, negar a vontade de Deus, nos leva a desobedecer voluntariamente. Eva comeu o fruto, aparentemente nada grave aconteceu, ficaram nus, aí eles correram para tratar de se justificar, porque é o que a gente faz, se auto-justifica, pegaram folhas de parreira, folhas de não sei, lá um mato qualquer lá, se cobriram porque viram que estavam nus, né? Isso fala de autojustiça, de justiça própria, de autojustificação, o que nós não podemos fazer. Até que Deus vem confrontá-los. Aí quando Deus lhes confronta, o peso do pecado cai sobre eles. Né? Não importa quem te diga, ao contrário, creia na palavra de Deus. Deus nos confronta com a sua palavra. E quando vem a palavra, a gente abaixa a cabeça e diz: sim, Senhor. Teu servo crê e obedece. Mas nós estamos falando sobre vencer os ataques do inimigo. Vencendo o inimigo. Aí Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5, 2 Coríntios 10, 3 ao 5, ele diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos então prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Só as armas da verdade podem destruir as mentiras do inimigo. Só as armas poderosas de Deus. Há um texto que eu gosto muito, aqui mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 7, há um versículo que Paulo diz assim, 2 Coríntios 2,7, ou 6,7, diz assim: na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Na direita e na esquerda. Bum, bum, na direita e na esquerda. Com as armas da justiça. Amém. Aleluia, aleluia. Isso me remota a ser um soldado, a um valente, revestido com as armas da justiça de Deus. Na palavra da verdade, no poder de Deus. Esquerda, direita, esquerda, direita. Vencendo em todas as coisas. É sobre isso que Paulo está falando. Não tendo nada, possuindo tudo. Uma vida sobrenatural, uma vida vitoriosa. Isso não é utopia, isso não é positivismo, isso é Bíblia, é palavra de Deus para nós. É lugar de Deus para nós como cristãos, como gente que crê na palavra. O inimigo espera que nós tenhamos uma imagem distorcida de nós mesmos, uma imagem distorcida de Deus, uma imagem distorcida de nós mesmos e de dos nossos próximos. O inimigo espera que a gente pense mal de tudo. Quando o povo de Israel estava no deserto, não entraram para possuir a terra prometida, simplesmente porque tiveram uma imagem distorcida de si mesmos. Disseram, diante do poder, do tamanho daquele povo que está ali, nós somos como gafanhotos. Eles se viram como gafanhotos, eles achavam que eram insignificantes gafanhotos, e por causa disso não puderam possuir a terra. Palavras e pensamentos. E me ajuda aqui, porque com isso eu quero ir terminando aqui. Palavras e pensamentos são como ossos e medulas. Nossos pensamentos são palavras silenciosas.
que apenas nós e o Senhor sabemos. Você quer a oração mais difícil de fazer? É a orar com a mente. Você já percebeu? Mas é a oração melhor para se fazer. Principalmente quando eu não quero que o diabo ouça a minha oração. Eu vou falar só com o meu Deus agora. É bom, porque às vezes quando a gente ora, você já percebeu quando você está orando, falando, e é bom orar falando também, claro, porque o diabo também precisa ouvir você mandar ele para o inferno? Né? Quando você ora falando, e começa a falar, às vezes o que acontece? Você está falando uma coisa e a tua mente está sendo levada a outra, já viram isso? Você está falando com Deus e a sua mente está viajando, não sei para onde, está pensando em outra coisa. É um ataque constante. O ataque da mente é diário. Não é de vez em quando que o inimigo nos ataca. Não é de vez em quando, não. É constantemente. É de dia e de noite. E quando você vai orar, ele vai te atacar. Ele atacou Jesus na oração no jardim. Ele vai te atacar para você pensar uma coisa, falar outra. Orar uma coisa, pensar outra. Né? Mas quando a gente ora com a mente, a nossa mente, há uma comunhão profunda com aquele que só Ele pode ouvir. Só Ele pode ouvir. Se você soubesse como Deus te ama, e Ele está pronto a entender você, suas lutas, suas dificuldades e as suas dúvidas também. Não tenha medo de expressar suas dúvidas, suas dores a Deus. Não tenha medo de expressar a Deus que de repente você ficou frustrado com Ele, você ficou decepcionado com Ele, sabia? Quando minha mãe morreu com 57 anos de idade, de repente, do nada. Eu sempre tive uma relação muito boa com as mulheres da minha família, né? Com a minha avó, com a minha mãe, como eu amava a minha avózinha. E a minha mãe, tinha um amor muito grande pela minha mãe, um carinho muito grande por ela. A gente não passava umas férias sem ficar uma semana sozinhos, depois chamar ela para ela ficar uma semana com a gente. E minha mãe foi embora. Uma pessoa que eu amava tanto, que eu tinha tanto carinho, que me abençoava tanto. Foi duro para mim. Foi difícil. Aí, no velório da minha mãe, eu corri o dia inteiro, porque um dia ela disse para mim que ela não queria, se ela morresse, ela não queria ser internada, melhor, ela não queria ser enterrada onde eles moravam, porque o cemitério era muito feio. O cemitério ficava num morro assim. Um dia deu uma tempestade enorme, desceu uma enxurrada, levou os caixões, todo para baixo. Tudo. Ela falou, eu não quero ser enterrada nesse cemitério. Eu passei o dia inteiro correndo, falei com um político, quase que eu fui falar com o governador para enterrar ela aqui perto. Passei o dia inteiro. Quando eu cheguei, fiquei perto do corpo dela um instante. Eu tinha um pastor, amigo de muitos anos, já faleceu, que estava aqui. Eu falei, pastor, dá para você trazer uma palavra? Por favor, eu estava muito triste. Aí ele disse uma coisa para mim, ele disse assim, tá, eu trago a palavra assim, mas faz o seguinte, quando terminar tudo isso aqui, você vai para casa, você se ajoelha e fala tudo que está no teu coração para Deus. Porque Ele te entende. Não tem problema, eu sei que você está bravo com Ele. Sei que você está bravo com Ele, mas fala com Ele. Ele entende, ele não vai te rejeitar por isso. Ele te ama, Ele te entende. E você vai lá com Ele. Você fala, Senhor, eu estou bravo com o Senhor, eu estou chateado com o Senhor. Né? Eu sei tudo que o Senhor levou minha mãe, que minha mãe está melhor e tudo mais, mas, poxa, Senhor, lamenta, fala com Ele, só com Ele. E eu comecei a fazer isso, e chorar, chorei muito. E curou o meu coração. Eu ia ficar com o meu coração machucado. Há pessoas que andam com o seu coração ferido contra Deus e com outros, porque não sabem tratar, não tratam com isso. E isso está prejudicando sua vida. Alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te decepcionou e te frustrou, e você não trata com isso. Isso continua
Aquele dia Deus trouxe, o Senhor me libertou e trouxe paz ao meu coração. Ainda dói quando lembro da minha mãe, claro, ainda dói, mas eu tenho paz, né, no meu interior. O diabo quer tirar nossa saúde, quer mexer na nossa atitude, tirar nossa mente, trazer uma passividade à nossa mente. Todo espaço vazio, tendo uma coisa, todo espaço vazio sempre vai ser ocupado por alguma coisa, sempre, todo espaço vazio. Por isso a gente não deve deixar nossa mente vazia. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. A única forma de não dar lugar é manter o lugar ocupado. Sim ou não? É manter ocupado. A única forma de manter os pensamentos errados fora da nossa mente é manter a nossa mente cheia de pensamentos certos. Por isso a Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que nisto pensai. Enche a tua mente com as coisas boas, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E aí eu quero terminar, para nós orarmos. Quero orar com você, lendo um salmo, um versículo do Salmo 143, versículo 8. Que lindo, que lindo. 8, 9 e 10. Quero que vocês vejam, eles vão mostrar aqui, você vai ver, mas que você anote na sua Bíblia, que você anote para você ler, você ter com você. Diz assim, Salmo 143, 8, podem vir. Diz assim, faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é maravilhoso? Faz-me ouvir. Quando isso acontece pela manhã, eu consigo ouvir o amor de Deus e confiar nele. Ele vai me mostrar o caminho a seguir. Ouça o Senhor. Receba a direção correta para cada dia da sua vida. Para tudo que você vai fazer, receba a sabedoria para a vida. Para a vida vitoriosa que Ele quer te dar. Aí o versículo 9 diz assim, livra-me dos meus inimigos. Para isso eu preciso ouvir a Deus. Se eu consigo ouvir a Deus, o seu amor leal na minha vida, a sua lealdade, e confiar nele, eu tenho um caminho para seguir. E os meus inimigos, coitados, né? Aí o versículo 10 diz assim, me conduza por terreno plano. O que quer dizer isso? Chega de altos e baixos. Vou repetir, chega de altos e baixos. Chega de ir para cá, de ir para lá, de servir aqui, de cultuar aqui. Tem gente vivendo assim, vai na igreja aqui, vai na igreja lá, vai na igreja tal. Deus quer que você se firme, caminhe num caminho plano e seja abençoado. Momentos difíceis virão? Virão. Momentos de lutas, dificuldades, decepções, situações virão, mas eles não te tirarão do caminho. Você vai seguir firme, caminho reto. Paulo diz assim, estabeleçam caminhos retos para vocês. Chega de caminhos tortuosos, chega de sobe e desce. Aleluia. Você já disse amém a isso, amém? Né? Chega de um dia eu estou feliz, um dia infeliz, um dia abençoado, outro dia não abençoado, um dia prosperado, outro dia ruim, um dia alegre, um dia adoro, outro dia não adoro, um dia sirvo, quero servir, não quero. Chega. Caminhos planos o Senhor tem para você, terreno plano o Senhor tem para a sua vida. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar.